Olá, meu nome é Tauana, conhecida como professora Tal, e eu te ajudo a passar em cálculo estudando 50% menos tempo. Bom, vamos lá. Roda a vinheta. Funções injetora, sobrejetora e bijetora. Calma aí que esses nomes estranhos vão ficar mais fáceis. Basicamente, o que é uma função injetora? Uma função injetora é aquela que todo mundo de y tem uma setinha, apenas uma setinha chegando nele. Então, pode acontecer de alguém de y não ter nenhuma setinha, como no primeiro diagrama, porém, todos que têm uma setinha chegando têm apenas uma. Por exemplo, o diagrama 2 não seria injetora. Por quê? Porque essa função leva os dois primeiros termos de x lá em um único elemento de y. Por causa disso, ela deixa de ser injetora, por causa dessas duas setinhas chegando no mesmo lugar. E uma função sobrejetora é aquela em que todo mundo de y tem uma setinha chegando nele. Então, o primeiro diagrama não é sobrejetor porque sobra um elemento, no segundo diagrama não é sobrejetor porque sobra dois elementos. E o último diagrama é injetor e sobrejetor. Sobrejetor por quê? Porque todo mundo de y tem uma setinha chegando nele e tem apenas uma, então é injetora também. Se a função é injetora e sobrejetora, quer dizer o quê? Quer dizer que ela é bijetora. Então, aqui no nosso caso, o último diagrama representa uma função bijetora. No primeiro, temos uma função injetora e no segundo, a função não é nada, nem injetora nem sobrejetora. Isso acontece muitas vezes, não é uma exceção, ok? Dá só uma olhada nessa nossa função aqui, x ao quadrado. Vou te falar que ela não é injetora. Por quê? Ela não é injetora por quê? Porque se eu pegar e fazer a f no 2, o que vai acontecer? Eu vou ficar com 2 ao quadrado, não é mesmo? E 2 ao quadrado dá 4. Ok. E se eu fizer a f no menos 2? Menos 2 ao quadrado vai dar 4 também. Então, quer dizer que se eu pegar a f do 2 e do menos 2 vai no 4, se eu fizesse um diagrama, o que ia acontecer? O menos 2 e o 2 iam ambos no 4, não é mesmo? Ah, quer dizer que tem um termo, que é o 4, que tem duas setinhas chegando nele, não é? Se temos um termo com duas setinhas chegando, essa função deixa de ser injetora. Então, por isso que ela é não injetora, pois f de 2 é igual a f de menos 2, por exemplo. Qualquer termo nesse caso que você pegar o positivo e o negativo, a função vai dar igual. Por isso que ela deixa de ser injetora. Tudo bem? E esse exemplo não é uma exceção. Sempre que nós temos uma função de segundo grau, ela vai deixar de ser injetora, porque quando nós fazemos o ao quadrado, nós temos a mesma coisa para positivos e negativos. Então, ela vai ter uma certa simetria no gráfico, sempre vai ter termos que vão ser iguais e ela vai deixar de ser injetora. Já as funções lineares são as funções que temos como gráfico uma reta. A forma delas geralmente é x mais um número ou alguma coisa vezes x mais um número. Essas funções são sim injetoras. Agora que a gente já entendeu a ideia de injetora sobre injetora, vamos ver a definição formal delas. Uma função é injetora se para todo y na imagem, o que eu estou falando com isso? Todo y que tem uma setinha chegando, existe um único x, ou seja, existe uma única setinha que vai naquele y, ok? E por outro lado, ela é sobrejetora se para todo y, então qualquer um ali no y existe um x, tal que y é igual a f de x, ou seja, para qualquer um que você pegar no y, tem uma setinha chegando nele. Além disso, uma função é bijetora se ela é injetora e sobrejetora. Ou seja, para todo y existe um único x, tal que y é igual a f de x. O que eu quero dizer com isso? Então, para todo mundo de y que eu pegar ali, tem uma setinha chegando e só tem uma setinha chegando em cada um. Vamos fazer o exercício um pouquinho mais teórico, então? Provar que uma função é bijetora. Esse é um exercício que pode te ajudar em cálculo se você tiver um teorema que usa que a função é bijetora. Então, você tem que provar que ela é bijetora para poder usar o teorema. Então, muitas vezes você pode cair em alguma coisa que você tem que provar, que é injetora, sobrejetora ou bijetora. Então, vamos lá provar? Vou provar junto com vocês.
Então, como é que eu provo que uma função é bijetora? Eu vou começar provando que ela é injetora, ok? Qual é a definição mesmo de injetora? Para todo y que pertence à imagem da minha função f, vai existir um x tal que f de x é igual a y. E existe um único x, que é o fato de existir uma única reta. Tudo bem? Se existe um único, eu vou querer provar nesse caso por absurdo. Então, eu vou supor que existem 2x que isso acontece e vou chegar em um absurdo. Então, vamos lá. Eu vou supor que existem x1 e x2, só que, obviamente, eles seriam diferentes, tal que os dois dariam y. Então, f de x1 seria igual a f de x2, que seria igual a esse y que nós temos. Ok, eu vou partir dessa hipótese, tudo bem? Que f de x1 é igual a f de x2. Nesse caso, o que é f de x1? O que a f faz? A f pega o x, faz vezes 2 e depois menos 3, não é mesmo? Então, eu vou ficar com 2 vezes o x1 menos 3, ok? E para o x2 vale a mesma coisa, 2 vezes o x2 menos 3. E isso eu quero que sejam iguais. Ok. Se eu passar o 3 para o outro lado, eu vou cancelar os dois, não vou? E se eu passar o 2 para o outro lado, ele passaria dividindo, então ele também ia cancelar, não ia? Isso quer dizer que x1 seria igual a x2? Mas por hipótese, eu não supus que eles eram diferentes? Ah, então quer dizer que eu cheguei em um absurdo. E então, por absurdo, provamos que essa função é injetora, ok? Vamos provar então que essa função é sobrejetora. Qual que era a definição mesmo de sobrejetora? Todo y em y tinha alguém chegando nele. Então, existe um x tal que f de x é igual a y. Então, para todo y, você tem um y dado. Então, se eu tenho um y, eu consigo achar um x que vai nele? Ah, isso é fácil. Eu quero que f de x seja igual a y, não é? Então, eu vou pôr que 2x menos 3 seria igual a y. Posso isolar o x aqui? Então, eu vou ficar com x igual. Passo 3 para o outro lado, fica y mais 3. E o 2 vai passar dividindo, certo? Ah, quer dizer então que para todo y pertencente a y, existe esse x aqui, tal que f de x é igual a y. Ah, então se para todo y existe um x, quer dizer que todo mundo vai ter uma setinha chegando. Quer dizer que ela é sobrejetora. Tudo bem? Então, provamos que ela é injetora, provamos que ela é sobrejetora, então ela é bijetora. Eu sugiro que vocês peguem mais funções assim do primeiro grau para provar que é bijetora, para vocês ficarem craques nisso. Bom, agora que a gente já fez um exercício desse tipo, a gente consegue escrever um passo a passo. Como seria um passo a passo para provar que é injetora, por exemplo? O que eu faço? A ideia vai ser sempre a mesma. Eu vou supor que existe um y na imagem, que tem 2 chegando nele, que esses dois são diferentes, mas vou chegar que, na verdade, eles são iguais. Então, minha prova sempre será por absurdo. Qual seria o primeiro passo, então, na hora de demonstrar? Escrever isso. Escreva a sua ideia para a demonstração. Você pode escrever, por exemplo, suponha por absurdo que existe y na imagem, tal que x1 e x2 diferentes, e a f de x1 é igual a f de x2. Vamos provar que x1 é igual a x2. Nisso daí, se você chegar que x1 é igual a x2, basicamente você já terminou a sua demonstração. Então, qual que é o passo 2? Fazer isso acontecer. Você parte que f de x1 é igual a f de x2, como nós fizemos, coloca uma coisa igual a outra, você vai conseguir cancelar tudo e vai chegar que x1 é igual a x2. Se você não conseguir cancelar, quer dizer que ela não é injetora, e aí você só precisa provar que ela não é injetora, como nós provamos lá para o x², belezinha? Passo 3, escreva sua conclusão.
Então, como por hipótese x1 e x2 eram diferentes, então temos um absurdo, porque nós chegamos que eles são iguais. E o passo 4? O passo 4 é só uma coisa que você pode colocar para ficar ainda mais bonito. Portanto, para todo y na imagem, existe um único x tal que y igual a f de x, ou seja, f é injetora. Tomem um cuidadinho aqui no passo 4 e em qualquer momento que você for escrever o domínio e contradomínio da função. Então, se você está com uma função que sai dos reais nos reais, o exercício te falou isso, então sempre que você escrever y pertence a y, você tem que pôr o contradomínio ali. X pertence a x, você tem que trocar esse x grandão, o conjunto domínio, por o conjunto que é dado, por exemplo, os reais, ok? E se eu quiser provar que é sobrejetora? Essa demonstração é direta, então eu vou escrever a minha ideia para demonstração. Seja y, vamos encontrar um x, tal que y é igual a f de x, ponto. Se eu conseguir isso, que é literalmente a definição de ser sobrejetora, eu já consegui provar que ela é. Então tá, passo 2, encontrando x. Então eu vou supor que y é igual a f de x, vou escrever a forma da minha f de x e isolar o x. Então, no momento que eu isolei x, eu encontrei um x que faz aquilo valer. E aí, no passo 3, você vai escrever isso. Então, portanto, para todo y em y, existe x igual ao que você acabou de encontrar no passo 2, tal que y é igual a f de x, ou seja, f é sobrejetora. Aqui você já pode concluir de uma vez. Lembrando sempre de tomar cuidado de escrever o domínio contra o domínio, não deixar x e y ali no meio, se o exercício te der. Para provar que a injetora e sobrejetora é só isso, parece um bicho de 7 cabeças, mas quanto mais vocês praticarem, melhor fica. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa seu comentário e até uma próxima!